Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O lateral esquerdo Alex Telles, um dos pilares do Botafogo nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, pode estar a caminho de um retorno ao futebol saudita. Segundo o jornal Al-Riyad, o Al-Nassr, ex-clube do jogador, estuda a possibilidade de recontratá-lo para a temporada 2025-2026. A publicação afirma que o Al-Nassr tem outros nomes em pauta para reforçar a lateral. Entretanto, não descarta o jogador botafoguense, que por sua vez também estaria aberto à ideia de voltar ao clube. A janela de transferências na Arábia Saudita será aberta em julho. Curiosamente, o retorno pode marcar a reaproximação com Fernando Hierro, atual diretor esportivo do clube e responsável pela rescisão contratual de Telles no início da temporada passada. Durante sua primeira passagem pelo Al-Nassr, o lateral disputou 44 jogos, marcou 3 gols e deu 6 assistências. Após deixar a equipe saudita, Telles chegou ao Botafogo e rapidamente se firmou como peça fundamental no elenco. O jogador vem sendo um dos protagonistas da equipe, além de ter sido importante nas históricas campanhas do título brasileiro e da conquista inédita da Libertadores. No entanto, o Fogão segue focado no Mundial de Clubes. Após vencer o Seattle Sounders na estreia, a equipe se prepara para enfrentar o PSG, o adversário mais forte do grupo. O confronto será na quinta-feira. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Inclusive, e sempre manda materiais muito bons pra gente aqui. Me divirto muito com Sofia Miranda. Ela fez isso agora, inclusive. Ela vai lembrar que amanhã o Botafogo enfrenta o campeão europeu, o atual campeão europeu, PSG. Como é que a equipe está se preparando? Vai contar agora. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia para todos os meus amigos ligados no Sport TV News. Eu estou aqui em frente ao Westmont College, em Santa Bárbara, local de treinamento do Botafogo. Hoje o time do Botafogo vai fazer um treino às 10 horas da manhã, no horário local, 2 da tarde, no horário de Brasília. E o técnico Renato Paiva vai continuar fazendo ajustes no time que vai enfrentar o Paris Saint-Germain amanhã no Rose Bowl, o estádio de Los Angeles. Ontem teve um treinamento fechado à imprensa, nem aqueles 15 minutinhos foram permitidos, né, de filmagem. Então, não pudemos entrar no Westmont College. Mas hoje vai ter esse treino, a gente vai ter esses 15 minutinhos, vamos observar o que o técnico Renato Paiva vai fazer. Lembrando que na primeira rodada o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2-1, mas não teve uma boa atuação no segundo tempo. Então vamos ver o que o técnico Renato Paiva vai fazer. Há uma possibilidade de o Renato Paiva colocar o volante Alan no time para reforçar o setor de marcação. Dessa forma, Maestriani sairia do setor ofensivo e o meio de campo ficaria ali com Gregory, Marlon, Alan e mais para frente o Savarino, o Arthur e o Igor Jesus, ou o Savarino, o Cuiabano e o Igor Jesus. Ainda não temos essa confirmação. Mais tarde, depois do treino, 3 jogadores do Botafogo vão para o Rose Bowl para fazer o reconhecimento do gramado. E também o técnico Renato Paiva vai dar entrevista coletiva. Vamos perguntar tudo para ele, porque esse segundo jogo, essa segunda rodada da fase de grupos, promete para o Botafogo, Paris Saint-Germain e Botafogo, PSG, campeão da Liga dos Campeões. Esse jogo vai ser amanhã no Rose Bowl, no estádio de Los Angeles. Estamos todos ansiosos e o time do Botafogo está bem ansioso também. E querem, é claro, fazer o melhor deles contra o PSG. Eu volto com vocês. Tchau, gente. Beleza, Sofia, eu acho que a palavra é essa, né? Pelo menos até agora é ansiedade. Amanhã eu já não sei. Agora chegou a hora de ver se Paris Saint-Germain é tudo aquilo que estão falando. Vamos ver se é isso mesmo. O último que falou isso aí tomou um monte. Foi o Léo, lateral esquerdo do Santos contra o Barcelona. No nosso GE. Aliás, ontem eu achei que você ia falar disso. O Neymar respondeu a uma... Não foi nem uma provocação, foi uma opinião do Luiz Henrique, ou Luiz Henrique do ano passado. Do Botafogo do ano passado. O Neymar ficou sentido. Do quê? Porque o Luiz Henrique falou, tinha que correr um pouco mais para os amigos. Deu a opinião dele lá e tal, que eu também nem concordo, mas ele
Dá para dizer que o Luiz Henrique não vai ser chamado para nenhuma convocação da seleção brasileira enquanto o Neymar ainda atuar, né? Porque a gente sabe quem manda nessas convocações e a influência que o Neymar tem. E nem depois, seguindo na Rússia. Agora é... Sim, seguindo na Rússia... Era Carleto, não sei. Não sei nem se o Neymar vai para a seleção. Então, seguindo na Rússia, eu acho que LH não... Não, ele não vai. Ele já sabe que não vai. Ele está jogando na Rússia. Não... Voltando aqui para o jogo. Botafogo, amanhã, segunda apuração do nosso site, o ge.globo. Aliás, cobertura completa, nota 10, tá? Todos os setoristas deitando na cobertura dessa Copa do Mundo. Segunda apuração da nossa equipe de Botafogo, no lugar do Mastriani, de quem ontem a gente falou bastante aqui, para essa partida contra o PSG, o Paiva deve escolher o Cuiabano. Você sabe por quê, né? Quer que eu te responda? Por quê? Não deu muito bom para ele o negócio de Mastriani no primeiro jogo, Lofre. Não, mas para começo de conversa, não, mas não é por isso, porque ele já jogou com o Igor Jesus e Mastriani e funcionou. Não, no jogo de estreia a gente nem lembrava que o Mastriani estava lá. Sim, mas ele já... Mas o funcionou, trabalho do Mastriani é facilitar o trabalho do Igor Jesus. Com essa formação, o Igor Jesus vai ficar mais à frente, mais isolado, tá? Mas o que o Botafogo ganha? Um jogador a mais para correr atrás dos jogadores do Paris Saint-Germain. Porque com o Mastriani e o Igor Jesus, não que ele não vá fazer, e ele vai fazer amanhã também, uma marcação forte na saída de bola, vai voltar até o meio de campo, vai dar bote, porque ele faz isso, mas você fica com o Mastriani ali na frente, você fica com um a menos fazendo isso. Então, mas lá no nosso GE... você vai preencher mais do meio para trás. Ainda lá no nosso GE, nessa mesma reportagem que levanta essa possibilidade, né, na nossa cobertura, também fala-se da possibilidade de entrada de mais um volante no time titular. Eu acho bem possível, porque... Possível? Eu acho possível e acho até necessário. A gente falou muito sobre isso no jogo contra o Seattle, que, especialmente no segundo tempo, o Botafogo foi demais pro ataque, ficou com muita gente do meio para frente e pouca gente para controlar a bola no meio campo. Se a gente ficou com essa impressão contra o Seattle Sounders, contra o PSG, é preciso ser um pouco mais precavido. Agora, quem é o volante? Quem é? Que pode entrar? Isso. Tenho aqui, não está descartada a possibilidade de entrada de mais um volante na equipe titular. Você quer a relação? Eu queria saber quem é esse volante, porque pode ser o Danilo. Não pode ser ou não, pode? Pode, tá. Mas assim, aí você vai ficar o próprio bem Alan, defensivo. Né? Bem defensivo. Agora, você põe o Cuiabano, já muda um pouco. Você põe, assim, mesmo assim, você tem Savarino, Arthur e Igor Jesus. Aí você teria que sacrificar um desses jogadores, Savarino, Arthur, o Igor Jesus. Difícil, né, gente? Então, se você vai tirar o Mastriani para colocar o Cuiabano, quem você vai tirar para colocar esse outro volante? Você já tem Gregory e Marlon Freitas ali. Você tem o Alan, você tem o Danilo Barbosa. Não, sei, mas quem sai? Você vai tirar Savarino ou Arthur? Porque o Igor Jesus não sai, certo? Não, Savarino também não sai. Vai tirar o Arthur para colocar mais um volante e vai entrar com o Cuiabano? Na nossa tarde... Cuiabano no lugar do Mastriani. A tarja fala em Alan. Ou já pintou na tela... Não, mas aí Alan no lugar de Mastriani. Ou pintará. E aí o Cuiabano teria que entrar no lugar... Não, então, porque na cobertura do GE, tô até com eu faria essa troca, tá? Alan no lugar de Mastriani, então, joga mas com o Savarino, Cuiabano, joga com o Arthur. O Cuiabano é legal, mas eu reforçaria mais o meio. Segundo a reportagem, tá aqui, Dessa forma, o ataque seria formado por Arthur, Savarino, Cuiabano e Igor Jesus. Então, mas aí não dá para colocar o Alan no lugar do Mastriani. Aí são só dois volantes. Não, porque então, no texto, o Cuiabano entra no lugar do Mastriani. Mas para a entrada... Mas eu acho... gente, aí faz todo sentido. Então, são duas possibilidades. Ou sai o Mastriani, ou entra o Alan. Entra o Alan ou entra o Cuiabano. São duas possibilidades. Ou você vai com 3 volantes, ou você vai com 3 volantes. Isso. Não sei. Não sabe tirando o Mastriani. Eu prefiro o Cuiabano, porque você fica com os 2 volantes. O Cuiabano é um jogador que recompõe, ele é lateral esquerdo de origem, você põe ele pelo lado esquerdo, ele vai voltar ali para fechar. Do lado direito você tem o Arthur, que também volta, também ajuda, né? E aí você sobra um pouco mais do Savarino no meio, encostando o Igor, né? Então, vamos lá. Uma possibilidade é trocar um atacante por um volante, outra, tirar o atacante e usar o Cuiabano nessa... joga na posição Cuiabano. E vocês vão de... Cuiabano. Eu vou de Cuiabano. Segunda possibilidade, então, ok. Eu no primeiro momento tinha falado do Alan, mas essa ideia do Cuiabano de fato é boa, especialmente para você poder ter o Savarino onde ele rende mais, né? Que é como um 10, encostando no Igor Jesus. Não, eu acho a ideia do Cuiabano boa e acho a ideia do Alan perigosa de você... você vai ficar com mais jogadores de marcação no meio campo.
Mas aí periga você ficar só marcando. E aí, você ficar marcando 90 minutos um time desse, você vai perder de 3-0. Mas aí você vai para cima também. Não é para cima, porque o Cuiabano não é um jogador, você está tirando seu centroavante, olha só como você não está indo para cima. O Mastriani. Você está tirando seu centroavante, aquele que fica mais paradão ali na frente, você está colocando um jogador do lado esquerdo que vai fazer recomposição ali atrás. E você está ficando com um centroavante, que seria o Igor Jesus, que vai voltar para participar do jogo também. Então, mas o Cuiabano já jogou de ponta também, né? Então, o Cuiabano vai ser um ponta. Não é novidade. Sim, vai ser um ponta. Só que ele é um ponta que ele consegue ir até lá atrás. Tá? Então, assim, você está sendo mais moderado, mas você não está entregando, só vou ficar correndo atrás de vocês para marcar. Diga lá, Vini, desculpa. Não. É só destacar que acho que são duas boas opções, mas entre Cuiabano e Alan, acho que Cuiabano faz mais sentido mesmo. Perfeito. Vamos de Flamengo, então, porque o próximo desafio do Flamengo é o Chelsea, na sexta-feira. E aí agora o Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. Quem conta mais é o Richard Souza. Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. O Flamengo já está em preparação total para o jogo. À disposição para o jogo contra o Botafogo, mas é um grande desafio para o atual campeão da Libertadores. É um jogo que todo jogador quer jogar, assim, mas engraçado que, sabe aquela frase que só acontece coisa com o Botafogo, né? Uhum. Tudo acontece só com o Botafogo. Quando saiu o sorteio, o Botafogo, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e tal. Assim, acontece com o Botafogo. Só acontece com o Botafogo. Mas o Atlético de Madrid seria o jogo mais difícil. O Paris Saint-Germain não estava naquele momento. Tal. Aí inverteu a situação toda. O Paris Saint-Germain é o campeão da Champions League e é o melhor time. Olha, mas é o desafio. Por isso que todo mundo, todo atleta fala que quer ir para a Europa para jogar Champions League, para jogar esse tipo, contra esses adversários. E legal ver o Vitinha caminhando pelas ruas, sem segurança, sem nada, né? Passeando como se fosse um dos melhores jogadores do mundo hoje. O Vitinha, o que está jogando de bola, dinâmica, é uma grandeza. Aliás, o trio do PSG ali de meio campo, né? O Vitinha, espetacular. Se completa muito, né? O João e o Fabian Ruiz, eles têm, eles levam o jogo, né? Eles levam o jogo do jeito que eles querem, no ritmo. É um aberto, outro começando, daqui a pouco eles estão toda uma naturalidade, cara, gigantesca. Aí vem o Vitinha, do nada, tá aqui, eu sou o terceiro homem, ele vem como que é nada, dá uma arrancada, pronto, sabe? Agora, o que é fundamental, o Botafogo precisa melhorar o seu nível de jogo. Eu achei uma estreia fraca do Botafogo contra o Seattle, né? O Seattle se mostrou um bom time, um time organizado, tem as suas qualidades, mas eu esperava bem mais em termos de jogo do Botafogo, né? Porque o Botafogo, mesmo no Campeonato Brasileiro, fez jogos bem melhores do que conseguiu nesse jogo contra o Seattle, apesar de ter conseguido o objetivo que era a vitória. Mas a qualidade do jogo do Botafogo, especialmente nessa estreia, me decepcionou um pouco. Ele traz essa decepção e, ao mesmo tempo, você pensando no que ele poderia ter vencido, né? E ele teve aquele momento, começou ruim, errou bastante, acho assim, no jogo todo. Terminou o primeiro tempo bem, né? Fez os 2-0 ali e tal, beleza. Só que você vem depois, do jeito que terminou o jogo, e você vai enfrentar um Paris, cara, o Paris você tem que jogar o seu melhor futebol o tempo todo e mesmo assim não vai ser fácil. Então tá aí realmente o desafio para um jogo desse tamanho que realmente vai ter. Ali não tem desculpa, porque esse tipo de time, ele te machuca mesmo. O Botafogo tem que fazer o que parecer de não pode fazer o que fez contra o Seattle. Desconectar, achar que já fez uma grande partida e relaxar. E nem errar tanto. Porque se errar, o Seattle Sounders que pressionou, conseguiu atrapalhar bastante. E tem que começar desde já também a rezar. Tem que dar uma rezada para os caras não estarem. Eu rezava para esse time não estar num dia bom. Não estar no dia bom, porque eles num dia ruim, o Botafogo bem já vai ser difícil. Eu não quero mal de ninguém, mas se o Vitinha sentia posterior, essas coisas assim, né? Olha, esse é um dos jogos. Vai dar dor de cabeça no ósteo para não fazer gol de nós. Aqui, ó, pra gente ir pro intervalo, aqui na hashtag Troca de Passe, que tem gente reclamando que ontem eu não li nada das mensagens. O programa foi muito corrido. Peço perdão pela falha, tá? Ó, o Moura Leite manda aqui. O Palmeiras está reclamando do gramado por não estar acostumado a jogar em um. O gramado do Palmeiras é sintético, mas é um gramado. E no Brasil a maioria também é natural. É isso. O César Castro diz que os clubes europeus vão precisar jogar muita bola para vencer os sul-americanos. Vamos mostrar a força do futebol da América do Sul. O Eloquismo
Manda aqui, Diniz, o Canóbis. É o Canóbio. O Canóbis. Não poderia ter devolvido a bola pro Everaldo ao invés de crucificarmos ele? Aí faltou o Cannabis, né, pro Canóbis. Participação do pessoal do Chile. Mas a gente não crucificou o Canóbis, não. Não, mas o Canóbis crucificamos mais o Everaldo. Não, mas ali, falando sério, ali o Canóbis não tinha o que fazer. Ele tinha que finalizar daquele Ele tinha que finalizar. Pra fechar aqui, ó, o tricolor no DNA, mano. O Fluminense está treinando há um tempão. O Cano fez gol em jogo treino. Não é possível que falte ritmo de jogo. Não consigo entender isso. Queria a opinião do Washington, grande centroavante, sobre isso e realmente faz muita diferença. Não, faz diferença. Precisa-se de no mínimo uns 3 jogos, né, Alex? No mínimo para que ele tenha um ritmo. Tudo, né? E jogo treino, a gente não joga o 100% como joga no jogo valendo, não. Os jogadores, eles no jogo treino, se protegem um pouco, até para... Vou estrear no Mundial, vou jogar um Mundial daqui a pouco. Então eu tenho que controlar um pouquinho para que não se machuque para ficar fora do Mundial, né? Só para não passar batido antes da gente ir pro intervalo. Canóbis? Não é sobre o Canóbis, não. É sobre a entrevista do Thiago Silva. Eu só não entendi quando ele falou sobre o cansaço ali, né? Porque o Fluminense não joga há um bom tempo, são 10 dias de paralisação, né? Só treinos e tal, pro jogo de hoje. Será que ele falou do cansaço que ele vai sentir futuro? Porque são 4 jogos são 4 dias até o próximo jogo. Voltando de lesão há pouco tempo, Isso. né? Então ele tá, teoricamente, para ele estar Para esse jogo ele estava descansado, né? Nesse jogo ele estava descansado. É só ele para explicar o quê? Porque a Copa do Mundo está dando de 3 para 4. São 4 dias. Então, é justamente. São 3 dias de descanso e o jogo no quarto dia. Porque isso seria o ideal, pô. Para todo atleta, você ter esses 4 dias aí. Enfim, vamos tentar entender mais pra frente. Aqui tem Luiz Henrique, Renato Paiva. Que encontro é esse? Vamos falar do Fogão, que tem essa parada duríssima contra o Paris Saint-Germain, simplesmente o campeão europeu que agora tá goleando todo mundo. Vamos lá, o Botafogo é o nosso assunto agora. Botafogo em Seattle, com o nosso André Linares colado no Fogão. 18 de junho entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Quais jogadores poderão ter aquele momento de decisão? Aqueles jogadores que a gente pode esperar alguma coisa nas partidas contra a PSG amanhã e na segunda contra o Atlético de Madrid. Além disso, Alex Telles pode sair do Botafogo? A imprensa saudita coloca ele podendo voltar para sua velha casa, mas eu acho bem provável. E o técnico do Real Madrid falou sobre todos os times brasileiros e deu uma bela de uma elogiada. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Fica aquela dica para vocês conhecerem a VBET, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Tô deixando o QR Code aqui na tela para vocês apontarem seus celulares e entrarem na VBET. Conheçam a VBET, sempre com responsabilidade, tendo mais de 18 anos. E lembrando que lá é um site para vocês conhecerem. E claro, depois que conhecerem, entenderem como que funciona, tendo mais de 18 anos e tendo responsabilidade, vocês farão seus cadastros. Entrem lá na VBET. Segundo o jornal saudita, o Al Riyadh, o Al Nassr, ex-equipe do Alex Telles e time do Cristiano Ronaldo, colocou ali, né, como uma possibilidade a volta do Alex Telles já na próxima janela de transferências no meio desse ano. Mas tem um detalhe, o Al Riyadh também colocou que o Fernando Hierro, que era o diretor de futebol do clube na época, né, que acabou assinando a saída do Alex Telles ano passado. Além do nome do Telles, outros laterais esquerdos também estão sendo colocados como possíveis de chegarem na equipe do CR7. Sendo bem sincero, eu acho improvável, nunca coloco a palavra impossível no futebol, por causa de que o impossível no futebol não existe. Mas eu acho improvável que a gente tenha uma saída do Alex Telles, ainda mais para voltar ao futebol árabe. Por causa de um detalhe, o Telles quer a Copa do Mundo. E não existe uma vitrine maior, ainda mais com o técnico da seleção brasileira sendo novo, o Ancelotti, acompanhando de perto os jogos do futebol brasileiro, do que jogos aqui
no nosso país, e o Telles tendo a oportunidade de mostrar para o técnico da seleção brasileira que ele tem tudo para disputar o próximo torneio mundial ano que vem. Eu acho improvável que o Telles saia do Botafogo pelo menos até o ano que vem, até meados do ano que vem, quando será disputada a Copa do Mundo. Mas essa informação vinda da Arábia, mas eu acho improvável que o Telles saia do Botafogo, mas vocês podem falar o que acham aqui embaixo. Também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Queridos e queridas, quais jogadores podem decidir jogos para o Botafogo contra os dois gigantes europeus, PSG e Atlético de Madrid? No meu ponto de vista, a gente tem alguns caras que podem chamar a atenção. Por exemplo, no jogo de amanhã contra o PSG, eu acredito que o John tenha tudo para ser uma peça fundamental, porque ele será muito testado por causa do volume de jogo da equipe parisiense, e eu acredito que o John amanhã tenha tudo para ser o grande nome da peleja. E na parte ofensiva, pelo Botafogo precisar ser letal, se chegar uma vez tem que fazer um gol, se chegar duas vezes tem que fazer 2 gols, o Igor Jesus tem tudo para ser esse cara da maneira ofensiva. Então os dois pilares amanhã contra a equipe do PSG, o goleiro John, que tem que pegar tudo e mais um pouco, fazer uma partida decisiva. Eu sempre falo aqui dos times brasileiros, eu sempre esqueço também de um outro jogo que é bom ser lembrado, né, de partidas contra times fortíssimos europeus. Quem não se lembra também do jogo de 2006 entre Internacional de Porto Alegre e Barcelona. O Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona fortíssimo, que perdeu para o Internacional de Gabiru. O Gabiru que fez o gol do título da equipe colorada. É mais um ponto para a gente ter a esperança de acreditar. Vai que dá. A gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar, quem vai acreditar por nós, mesmo sabendo de todas as dificuldades? Então, para a partida de amanhã, eu com certeza eu aposto nesses dois jogadores para eles serem os pilares. E claro, como a gente falou ontem na Noite Alvinegra, repito nesse vídeo de agora, com todo mundo amanhã dando 120%, 130%. Porque se a gente não der 120%, 130%, vai ser difícil. 100% não basta amanhã. Amanhã tem que ser mais de 100%. E também jogos em que a gente tem um índice de erros praticamente nulos. Mas eu acredito que tanto para o jogo de amanhã contra o PSG e para o jogo de segunda-feira, esses dois jogadores, o John e o Igor Jesus, serão peças fundamentais. O John no gol, fazendo grandes defesas, assim a gente espera, e o Igor Jesus, que pode ser decisivo, fazendo o gol ou os gols da vitória do Botafogo, das duas vitórias, se Deus quiser, contra a PSG e contra a equipe do Atlético de Madrid. Vamos lá, se Deus quiser, pode dar bom. Vejam aí as falas do Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, quando ele fala dos times brasileiros e de como que o mundo olha o futebol brasileiro de uma maneira que ele acha até um pouquinho errada. Vejam aí as falas do técnico do Real Madrid. Sí que me ha gustado. Los equipos brasileños no me han sorprendido, pero la verdad es que han dado muy buen nivel. Tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense. La verdad es que han dado muy buen nivel y van a ser equipos difíciles, con un gran nivel, siempre lo han tenido, siempre que van a competiciones mundiales lo demuestran, y para todos es algo nuevo, ¿no? Porque tienes el Mundial de Selecciones, que eso ya es muy grande, pero podemos hacer grande también esta competición, ¿no? Porque estamos juntando clubes de todo el mundo y eso pues une a lo que es el mundo del fútbol, poder tener la oportunidad de jugar mañana contra el equipo de Arabia Saudí, la semana que viene en unos días contra México y luego contra uno de Austria, ¿no? Pero yo creo que es una competición que tiene muchos alicientes, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho a nosotros en Europa, en lo que pasa en Europa, y nos creemos que no hay nada más, y estamos muy equivocados, ¿no? Fuera de lo que es Europa hay muy buenos equipos, y esto nos da la oportunidad para ver dónde estamos. Tirando a equipe do PSG, que é o nosso adversário de amanhã, e que enfrentou um europeu, diga-se de passagem, como diria craque Neto, todos os outros europeus sofreram. O Bayern a gente não vai contar porque enfrentou um time semi-amador, mas as outras equipes que enfrentaram times de outras nacionalidades não conseguiram grandes partidas. O Chelsea venceu o LAFC, Los Angeles FC, de uma maneira ali, ok.
Ontem a Inter de Milão quase perde, teve o time do Monterrey, teve uma bola no último lance que poderia ter feito 2-1 e ter vencido a partida, a Inter não foi bem. Então a gente está tendo times europeus que não estão conseguindo mostrar toda essa superioridade, que tanto é falada, contra as equipes dos outros continentes. Lembrando, aquilo que eu venho falando aqui sempre, você tem as equipes de primeiro escalão. Hoje nós teremos outra, que é o Real Madrid. Vamos ver como que o Real Madrid vai estrear, o City vai estrear, times que eu coloco como no degrau do PSG, como os mais fortes desse Super Mundial. Mas os europeus, que eram colocados como os papões, que iriam vencer todos os jogos, a gente não tá vendo isso não, e o Xabi Alonso foi bastante respeitoso com o nosso futebol. Beijo, meus amigos, beijo, minhas amigas. Hoje volta ali por volta de 2 e pouca, 3 horas, já lá do meu estúdio de Volta Redonda. Gravei ontem o podcast com o PV, ex-lateral do Botafogo. Veja lá, um papo bem bacana. O moleque falou muitas coisas bacanas, até mesmo sobre o nosso clube, sobre a sua passagem e muitos assuntos sobre futebol. Valeu, fui, fiquem com Deus, tamo juntos. Fogo nele, tá chegando a hora, é amanhã, gente. Valeu, fui, fogo. O Botafogo está focadíssimo para o jogo contra o Paris Saint-Germain nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Como venceu a primeira partida por 2-1, o Glorioso agora joga com o melhor time do mundo. É claro que o PSG é muito favorito e está jogando um futebol muito vistoso, batendo em qualquer adversário. Por outro lado, no futebol, nem sempre o melhor e o favoritaço vence. Já tivemos demonstrações no mundo do futebol de um azarão vencer ou até mesmo ser campeão. O Botafogo com certeza pode fazer uma partida de altíssimo nível contra os franceses. O PSG deve poupar alguns jogadores para o duelo contra o Glorioso. O treinador do Paris, Luis Henrique, já disse que iria fazer rodízio e isso acontecerá a cada rodada que o time jogar no Mundial de Clubes. O Botafogo também deve ter mudanças, já que Renato Paiva foi muito criticado pelas alterações que fez ao longo do jogo e principalmente pela formação tática, ainda mais no segundo tempo. A torcida do Fogão espera ansiosamente por essa partida e deseja que os jogadores estejam 100% focados como se fosse uma final, já que é um jogo muito importante dentro da competição. O Bota precisa ser respeitado. É o time que ganhou a Libertadores e o Brasileirão com todos os méritos, ganhando em vários adversários difíceis e deixando a América do Sul encantada. E você, torcedor, o que acha da situação de Luis Henrique? Deixe sua opinião nos comentários.